E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessa etapa do curso, nós vamos estudar um pouquinho sobre a energia potencial, né? Que é a energia potencial elástica, a energia potencial gravitacional, e a questão da conservação de energia. Tá, já é uma revisão, você já deve ter visto isso no ensino médio, mas aí a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. Então, iniciando nossos estudos, vamos pensar na seguinte situação, né? Quando você pega um objeto e eleva ele até uma altura, e aí você solta esse objeto, né? É, você consegue dar velocidade para ele. Quando você tira ele do repouso de uma altura, leva até uma altura, quando você solta, você consegue fazer com que esse objeto ele ganhe velocidade. Tá joia? Então, quer dizer que você consegue armazenar, né, uma energia nesse objeto. A essa energia que a gente armazena quando nós tiramos um objeto de uma altura e elevamos, nós damos o nome de energia potencial gravitacional. Tá certo? Esse é o nome da energia. Então, fica da seguinte forma. Vamos pensar aqui no nosso objeto, que é esse bloco aqui. Ó. Tá joia? Então, vamos supor que nós elevamos esse bloco até uma certa altura, e aí esse bloco tem sobre ele uma única força, que eu vou considerar desprezando o atrito, tem sobre ele a força peso, tá certo? Apontando para baixo. Então, o trabalho devido à força peso, que eu vou chamar de trabalho gravitacional, ele vai ser igual à força, né, que é peso, vezes deslocamento. Né? Então, vamos supor que ele está numa altura y1 aqui inicial e vai para uma altura final y2. Então, é força vezes deslocamento. Então, vai ser, né, a altura y2 menos a altura y1. Tá joia? E aí eu posso abrir essa expressão, né, trabalho é massa vezes aceleração da gravidade. Então, trabalho, gravidade. Vamos supor o sistema de coordenadas positivo para cima. Né? Então, trabalho vai ser igual a menos, né, massa vezes aceleração da gravidade. Esse negativo aqui vem devido à aceleração da gravidade. y2 menos y1. Tá joia? E aí, reorganizando o trabalho devido à gravidade, ele vai ser igual a massa vezes aceleração da gravidade vezes y1 menos massa vezes aceleração da gravidade vezes y2. Tá certo? E aí nós definimos a energia potencial gravitacional como U gravitacional, que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, tá certo? Então nós temos que o trabalho devido à energia potencial gravitacional, ele vai ser igual ao U gravitacional 1 menos o U gravitacional 2, tá certo? Ou seja, se eu coloco o negativo em evidência que o trabalho devido à gravidade, ele vai ser menos o U gravitacional 2 menos o U gravitacional 1. Ou seja, o trabalho devido à energia potencial gravitacional vai ser o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Tá joia? Então, é esse trabalho aqui. Beleza. Vamos pensar na situação que a única força que atua sobre o corpo é a força da gravidade. Né? Então, está aqui o corpo, a única força que atua sobre ele é o peso. Né? Eu soltei esse corpo de uma altura, e aí, então, se o trabalho total é devido ao trabalho gravitacional, então o trabalho total, né, ele, como nós vimos anteriormente, ele é dado pela variação da energia cinética. Então, o trabalho total vai ser igual ao trabalho gravitacional. O trabalho total é a variação da energia cinética. E o trabalho gravitacional é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Então, nós partimos dessa expressão. A variação da energia cinética vai ser a energia cinética no instante final menos no inicial. A energia
o negativo da energia potencial gravitacional vai ser a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Eu vou separar aqui todo mundo que está com índice 1 aqui, para o lado esquerdo, e todo mundo que está com índice 2 para o lado direito. Então eu tenho que a energia cinética no instante 1 mais a energia potencial gravitacional no instante 1 vai ser igual a energia cinética no instante 2 mais energia potencial gravitacional no instante 2. E aí eu posso falar que essa quantidade aqui, a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial gravitacional no instante, ela é conservada. Então, eu posso falar que a energia mecânica, né, que é essa soma dessas duas, a cinética mais a gravitacional, ela é constante ao longo do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto, né, vamos pensar numa montanha-russa. Né, eu parto de uma montanha-russa aqui, subo, desço, e aí eu vou pegar lá o meu trenó na montanha-russa. Nesse instante aqui, ele vai ter uma energia cinética 1, né, e uma energia potencial gravitacional 1. Certo? Aí, nesse instante que quando ele chegar aqui, ele vai ter uma energia cinética 2 e vai ter uma energia potencial gravitacional 2. A soma das duas, né, desconsiderando o atrito aqui num sistema ideal, a soma das duas, da energia cinética 1 mais energia potencial gravitacional 1, vai ter que ser igual à energia cinética 2 mais energia potencial gravitacional 2. Então quer dizer que essa grandeza, né, há uma conservação de energia. Você transforma a energia cinética em potencial, ou vice-versa, e mantém a soma constante, que a gente vai chamar de energia mecânica. Então vamos fazer aqui um exemplo sobre esse modelo. Deixa eu trocar a cor aqui rapidinho. Então um exemplo fala o seguinte: você arremessa uma bola de beisebol. Né? Essa bola tem uma massa igual a 0,145 kg. Verticalmente, de baixo para cima, fornecendo-lhe uma velocidade inicial de módulo igual a 20 metros por segundo. Então, velocidade, vou chamar 1. Tá? O módulo dela é igual a 20 metros por segundo. Usando a conservação da energia, calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível. Então você lançou a bola para cima com velocidade inicial. E aí você quer saber qual que é a altura máxima. É um ponto onde a velocidade final, né, ela vai ser igual a zero. Quer dizer, a bola sobe, para e começa a cair. Então, na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Vou usar a conservação de energia. Eu tenho que energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Vamos fazer um sistema de coordenadas aqui, pessoal. Vou falar que aqui é o eixo Y, tá certo? A altura aqui. E vou falar o seguinte, que aqui a minha posição Y é igual a zero. E aqui vai ser minha posição Y, tá? Então, vamos observar. Na posição Y igual a zero, lembrando que a energia potencial gravitacional é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Se a altura é igual a zero, a energia potencial gravitacional é igual a zero no instante 1. Tá certo? Então, isso é zero. E lembrando da cinética. A energia cinética é igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Se a velocidade na altura máxima é igual a zero, zero ao quadrado dá zero, multiplicado por qualquer constante dá zero. Então a energia cinética final é igual a zero. Então eu tenho uma transformação de energia. Eu estou transformando energia cinética em energia potencial gravitacional. Ou seja, meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 1 ao quadrado vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final. Eu tenho massa em ambos os lados, eu posso dividir ambos os lados pela massa, tá certo? Eu estou interessado em achar a altura, eu vou isolar a altura. Então, a altura vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos resolver agora numericamente. Então, essa altura será igual a velocidade 1 ao quadrado, 20 ao quadrado, né, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Vamos adotar aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 20 ao quadrado dá 400. 20 ao quadrado vai dar 400.
dividido por 2 vezes 9,8. Aqui, isso vai dar aproximadamente 20,4 metros. 20,4 metros. Essa é a altura que a bola vai chegar. Tá certo? Dando sequência, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Dando sequência, vamos falar de conservação de energia mecânica, mas agora na situação que tem uma força extra aí. Uma força, por exemplo, uma força de atrito, uma força que a gente que não é a energia potencial gravitacional. Então, quando tem outra força, né, o trabalho total vai ser o trabalho devido à força gravitacional mais o trabalho devido a outra força, tá certo? Rearranjando essa expressão, né, abrindo aqui o trabalho total é a variação da energia cinética, certo? E o trabalho devido à energia potencial gravitacional é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, que é esse aqui, né, mais o trabalho da outra força. Posso passar todo mundo que é 1 para um lado e todo mundo que é 2 para o outro. Então eu fico que a energia cinética inicial, tá certo? Meio vezes a massa vezes a velocidade no instante 1 ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional inicial, mg vezes a altura inicial, mais o trabalho devido a outra força, ele vai ser igual à energia cinética final, meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional final, mg vezes a posição final ao quadrado. O trabalho total realizado por outras forças além da gravidade é igual à variação da energia mecânica total, ou seja, ele vai provocar uma variação da energia mecânica. A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Quando eu tenho outra força, isso provoca uma variação, né? Não é mais, a energia mecânica já não é mais constante, mas ela varia devido a esse trabalho de outra força. Tá joia? Seguindo aqui, vamos fazer um exemplo. Então, a arremessar a mesma bola de beisebol do exercício anterior, né, a sua mão se desloca 50 centímetros. Então, a massa da bola igual a 0,145 quilogramas. O deslocamento, né, delta y, igual a 50 centímetros, 0,50 metros, para cima. O que deixa sua mão com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Então, velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Supondo que a resistência do ar seja desprezível. Né? Suponha que a sua mão exerça uma força constante sobre a bola, ache o módulo da força. Aqui eu acho que não é inicial, não, pessoal. Eu acho que aqui é uma velocidade final. Eu vou corrigir aqui. Final. Então a sua mão está aqui embaixo. Né? Vamos pôr que isso aqui é a sua mão. Está com a bola. Você parte com velocidade inicial igual a 0. Tá certo? E aí a bola, você sobe a mão meio metro. E aqui a bola parte com velocidade igual a 20 metros. Tá? Só uma correçãozinha aqui no exercício. Então, aqui não é aqui é final. Tá? Suponha que sua mão exerce uma força constante sobre a bola, ache o módulo da força. Então, vamos fazer aqui desse lado. Deixa eu pegar a cor branca. Então, o que a gente tem? Então, a sua mão está levando a bola. E aí ela parte com velocidade, suponha que sua mão exerce uma força constante sobre a bola, ache o módulo dessa força. E ache a velocidade da bola quando ela está à altura de 15 metros acima da altura do ponto acima onde ela deixa a sua mão. Tá. Vamos lá. Então tá a bolinha aqui. Tá certo?
ela tem o peso dela para baixo aqui, e tem uma força da sua mão que você quer encontrar para cima. E ela se desloca 50 centímetros, 0,50 metros. Vamos usar o teorema trabalho-energia com o trabalho devido a outra... Não, desculpa. Vamos usar a conservação de energia com o trabalho devido a outra força. Então, eu tenho energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial mais o trabalho devido a outra força, né? Isso será energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. Tá, vamos lá. Vamos supor que ele partiu com velocidade inicial igual a zero, como eu ilustrei aqui do outro lado. Então, velocidade inicial igual a zero, energia cinética inicial igual a zero. Vamos supor que ele partiu da altura igual a zero. Né? Aqui é zero, aqui é 50. Então, potencial gravitacional inicial, zero. O trabalho devido a outra força, cinética final, aí ele vai chegar a 20 metros por segundo. E potencial gravitacional ele vai estar a 50 centímetros. Então, vamos escrever isso aqui. O trabalho devido a outra força é força vezes esse deslocamento. Tá joia? Isso vai ser igual a energia cinética, meio, vezes a massa, vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais a potencial, é mg, altura 2. Beleza, substituindo os valores, força, o deslocamento é 0,50 metros, isso aqui será igual a meio, vezes a massa, acho que é 0,145, 0,145, vezes a velocidade, que são 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado, mais a massa, 0,145, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes 0,50. Fazendo essas contas, F será igual a, vamos lá, 20 ao quadrado, vezes 0,145, dividido, isso tudo dividido por 2. Isso dá 29. Então, aqui vai dar 29. Isso aqui é dividido por 0,50. Beleza. E do lado de cá, 0,145 vezes 9,8 vezes 0,50. Isso dá 0,71 aproximadamente. Fazendo essa conta, então 29 mais 0,71 dá 29,71 dividido por 0,50, que dá 59,4 newtons. Essa é a força média. Então, 59,4 newtons. Então, já está respondida a primeira parte. Vamos voltar aqui. A letra B, acha a velocidade da bola quando ela está a uma altura de 15 metros acima da altura do ponto inicial, onde ela deixa a sua mão. Ela vai passar de 15 metros, né? Ela vai para 20,4 metros. Então, aqui, nós voltamos para a situação anterior. Vamos supor, né, que quando ela saiu da sua mão, ela vai ser a altura inicial igual a zero. Ela vai estar uma velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Beleza? E aí ela vai subir, tá certo? E vai chegar na altura final, que é igual a 15 metros. E aí eu quero saber qual que é a velocidade final. Beleza. Vamos pegar aqui, usando conservação de energia, eu tenho que energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Vamos analisar. A altura inicial ela é igual a zero, tá certo? Então, a gente vai falar que a energia potencial gravitacional é igual a zero. Substituindo aqui, energia cinética inicial, meio, vezes a massa, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a energia cinética final, meio, vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional.
m g vezes a altura final, y2. Substituindo valores, todo mundo está multiplicando pela massa, eu posso dividir todo mundo pela massa, então não vou precisar saber o valor da massa aqui. Eu estou interessado em achar qual que é essa altura aqui, então vou passar essa expressão para o lado de lá. Então vou ficar com a seguinte expressão: meio vezes a massa eu já eliminei, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Vou passar G dividindo aqui por todo mundo. Isso aqui vai ser minha altura, y2. E agora eu substituo os valores numéricos. Né? y2 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 9,8 vezes V1 é 20. Ah, não, desculpa. Ele está errado isso aqui. Vamos apagar. Ele não quer saber a altura ele dá. Ele quer saber a velocidade. Então vamos apagar isso aqui. Isso aqui também. Vamos reorganizar isso aqui. Pegar a caneta. Então ele quer saber quem que é essa velocidade aqui. Então todo mundo foi dividido pela massa, assumiu uma massa aqui. Eu vou isolar essa velocidade. Então ficou a velocidade 2 ao quadrado vai ser igual a velocidade 1 ao quadrado, né? Passo esse 2 aqui multiplicando, menos g vezes a altura 2 vezes 2, né? O 2 multiplicando. Então, 2 vezes g vezes y vezes 2. Deixa eu ver, esse 2 passou multiplicando aqui, e o sinal negativo, está correto. Depois eu tiro a raiz quadrada. Então, V2 ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 9,8 vezes 15. Deixa eu voltar. 15 vezes 2. E aí eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui. Então vai ficar V2 vai ser igual a raiz do que der aqui. Então vai ficar 20 ao quadrado, que dá 400, menos 9,8 vezes 15 vezes 2, que dá 106. E tirando a raiz quadrada, vai dar aproximadamente 10,3. Então, mais ou menos 10,3, porque eu saí da raiz, metros por segundo. Aqui é mais ou menos porque a bola vai passar, como não tem atrito do ar, a bola vai passar subindo a 10,3 e descendo a 10,3 metros por segundo quando ela tiver a 15 metros de altura. Uma outra informação, pessoal, é que a energia potencial gravitacional, né, para movimentos ao longo de uma trajetória curva, então, por exemplo, se eu solto, né, um bloco numa rampa, e ao invés dele somente cair, né, ele faz uma trajetória curva, isso vai depender apenas da trajetória na direção y, né, devido à propriedade do produto escalar, né, peso vezes escalar deslocamento, né, dado o deslocamento sendo na direção x e y, e o peso apenas na direção y, nós faremos o produto escalar ou interno aqui. O produto cruzado, né, de I com J vai dar zero. Então, vai ser o produto escalar apenas de J com J. Então, o trabalho, devido ao deslocamento na direção, devido à energia potencial gravitacional, só depende do deslocamento em Y, né, não depende do deslocamento em X. Então, por exemplo, se eu vou levar uma caixa para uma superfície mais alta, o trabalho que eu vou realizar devido à energia potencial gravitacional, ele vai depender apenas da altura que eu deslocar, não importa o caminho. Né? Se eu pegar uma escada mais longa, né, com uma inclinação menor, ou uma escada mais inclinada, né, com um deslocamento menor. Vamos fazer um exemplo. O menino pratica skate deslocando-se para baixo de uma rampa circular em um playground.
Se considerarmos, é uma menina, desculpa, a menina e seu skate, uma partícula, seu centro se move ao longo de um quarto de círculo, né, de raio de 3 metros. Então tá aqui, tem a rampa aqui, tá certo? A menina está se deslocando aqui, né, como uma partícula, e o raio desse círculo é igual a 3 metros. Beleza? A massa da menina e seu skate é igual a 25 kg. Beleza. Ela parte do repouso, então velocidade inicial igual a zero. E não existe nenhum atrito. Calcule a velocidade na parte inferior da rampa. Vamos aqui para o próximo slide. Então, a menina está aqui a uma certa altura, né? Está aqui a uma certa altura, que eu posso considerar como sendo 3 metros, 3,0 metros, e ela vai descer para uma altura 0 metros. E eu quero saber a velocidade, posso usar conservação de energia. Então, usando conservação de energia, eu tenho que energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, vai ser igual a energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Observando aqui, falou-se que a menina partiu com velocidade inicial igual a zero. Ela não tem energia cinética inicial. E ela vai chegar, de acordo com como nós definimos, a uma altura igual a zero. Então ela não tem energia potencial gravitacional final. Ela está convertendo a energia potencial gravitacional dela em energia cinética, ou seja, mg vezes a altura inicial vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado. Todos os dois lados estão multiplicados pela massa, eu posso dividir ambos os lados pela massa, né? E aí eu vou encontrar a velocidade. A velocidade final, né, vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes g vezes a altura. Beleza, substituindo os valores numéricos, é mais ou menos porque não tem atrito, então a menina pode passar tanto nessa direção quanto nessa direção. Substituindo os valores numéricos, a velocidade que ela vai passar lá embaixo vai ser igual a mais ou menos raiz de 2 vezes 9,8 vezes 3,0. Então, velocidade final ao quadrado vai ser igual a mais ou menos, está todo no sistema internacional, 2 vezes 9,8 vezes 3. Isso dá 550. Aí tira a raiz quadrada, desculpa. Dá 7, aproximadamente, tá? 7,67 metros por segundo. Então, essa é a resposta. É a velocidade que ela vai passar lá embaixo. Deixa eu ver o que eles estão perguntando na letra B. Então, essa é a letra A. Letra B. Calcule a força normal que atua sobre ela na parte inferior da curva. Então, ela quer a força normal. Letra B. A força normal. A menina está fazendo a curva aqui. Ela está no movimento circular, né? Então, ela está aqui, tem o peso para baixo, a normal para cima. Vamos escolher o sistema de coordenadas y positivo para cima. Eu tenho que resultante das forças vai ser igual a uma força radial, né, que ela está em movimento circular, que vai ser igual a m V2 sobre R. Quais forças eu tenho? Eu tenho apontando para baixo o peso negativo e tenho apontando para cima a normal. Isso aqui vai ser igual a mv2 sobre R. Passando esse peso para o outro lado, a normal vai ser igual a mg, né, negativo passa para cá positivo, mais mv2 sobre R. Coloco o m em evidência,
Então, tem que a normal vai ser M, G mais V ao quadrado sobre R. E aí substituo os valores que eu tenho. A normal será igual, qual que é o peso da menina? 25 quilogramas. Aceleração da gravidade, 9,8, mais a velocidade, 7,67 ao quadrado, dividido pelo R, que são 3 metros, 3,00. Então, aqui ficou desse jeito, substituindo esses valores, nós vamos encontrar o valor da normal, o módulo da normal. Eu vou resolver dentro do parênteses primeiro, 7,67 ao quadrado dá 58,8 dividido por 3 dá 19,6 mais 9,8 dá 29,4 vezes 25, que dá 735 aproximadamente newtons. Então essa é a força normal. Se vocês repararem, eu multipliquei, né, por um valor, além da aceleração da gravidade, um valor bem maior. Então ela vai sentir uma reação gigante nos pés, né, de força normal. Aí, continuando, no exemplo anterior, né, suponha que a rampa possua agora atrito e que a velocidade da menina, na base, ela seja igual a 6 metros por segundo ao quadrado, ao invés da velocidade anterior, 7,67. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Então, vamos lá. Eu posso usar o teorema trabalho-energia, não, desculpa, teorema trabalho-energia não. Eu posso usar a conservação da energia, né? Então eu tenho energia cinética no instante 1, mais energia potencial gravitacional no instante 1, mais o trabalho devido à força de atrito, que é outra força. Isso vai ser igual à energia cinética no instante 2, mais energia potencial gravitacional no instante 2. Como nós verificamos anteriormente, na posição mais baixa a menina vai estar na altura 0. Então, eu não tenho energia potencial gravitacional no instante 2. Substituindo, abrindo essa expressão, eu tenho meio, né, vezes a massa, vezes a velocidade no instante 1 ao quadrado, mais energia potencial gravitacional no instante 1, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes y1, mais esse trabalho devido a outra força, depois eu vou calcular ele. Ela quer saber o trabalho. Tá? Isso vai ser igual a meio, isso aqui é 2. Meio vezes a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado. A velocidade 1 é 0, eu tinha esquecido desse detalhe, então esse termo aqui desaparece. Então, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A massa eu acho que é 25. 25,0, vezes 9,8, vezes 3,0, mais o trabalho devido a outra força. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a massa, que é 25, vezes a velocidade, que é 6 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, para ficar mais simples, então 25 vezes 9,8 vezes 3. Isso aqui dá 735, certo? Mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, vezes 25, vezes dividido por 2, que vai dar 450. Então, o trabalho devido a outra força, eu passo esse 735 para o outro lado, ele é negativo, é uma força de atrito, então menos 735 vai ser igual a menos 285 joules. Tá certo? Então, esse é o trabalho devido à força de atrito, que foi perguntado. Dando sequência, além da energia potencial gravitacional, nós temos outro tipo de energia potencial, que é a potencial elástica. Né? Nós vimos lá, anteriormente,
que quando nós exercemos uma força sobre uma mola, né, nós realizamos um trabalho, e essa mola se desloca, que é essa expressão aqui, tá certo? Então, se nós temos aqui uma mola, né, e sobre essa mola, né, temos um bloco aqui, nós exercemos uma força, o trabalho devido a esta força é essa expressão aqui, tá certo? Mas a mola vai reagir com uma força elástica para trás, tá? O trabalho devido à força elástica, como a força elástica é contrária à força, é o negativo desse trabalho, tá certo? Então é o trabalho devido à força elástica. A gente vai só pegar o negativo do trabalho da força externa. Definindo aqui a energia potencial elástica como sendo meio de kx ao quadrado, não sei porque tem esse quadradinho aqui, né? Então energia potencial elástica igual a meio de K, né, a constante elástica, vezes deslocamento ao quadrado, nós podemos escrever o trabalho devido à energia elástica como sendo negativo da variação da energia potencial elástica. Tá joia? Assim como nós fizemos com a energia potencial gravitacional. Quando a única força que atua sobre o sistema é a energia elástica, né, o trabalho total vai ser o trabalho devido à energia elástica, ou seja, a variação da energia cinética vai ser o negativo da energia potencial elástica. Abrindo essa expressão, nós temos que a variação da energia cinética, final menos inicial, vai ser a energia potencial elástica inicial menos a final. Né? Colocando todo mundo que é índice 1 para o lado esquerdo e todo mundo que é índice 2 para o lado direito, nós temos que a energia cinética inicial mais a energia potencial elástica inicial vai se conservar. Né? Essa grandeza vai se conservar. Não tem esse quadradinho aqui. Ele vai ser constante. Da mesma forma, se a gente coloca outras energias, né, a gente pode ter uma expressão mais completa. Né? O trabalho total, ele pode ser também, né, se eu tenho agora uma força gravitacional, então um trabalho devido à gravidade, mais o trabalho devido a outras forças. E aí, essa outra força pode ser também elástica. Né? Então, eu vou abrir essa outra força como uma força desconhecida, mais a força elástica. Então, o trabalho total vai ser a energia da gravidade, mais o trabalho devido a outra força, mais o devido à energia potencial elástica. Isso é a variação da energia cinética. Nós podemos abrir essa expressão, né, então, e colocar todo mundo que é 1 para um lado e todo mundo que é 2 para o outro. A energia cinética inicial, mais a energia potencial gravitacional inicial, mais a energia potencial elástica inicial, mais o trabalho devido a outra força, vai ser a energia cinética final, mais energia potencial gravitacional final, mais energia elástica final. Para simplificar, tudo que é potencial a gente pode chamar apenas de U. Tá? E aí, dentro desse U vai estar embutida a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E aí nós ficamos com essa expressão mais simples, né, de conservação de energia, que é a energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial, mais o trabalho devido a outra força. Isso vai ser a energia cinética final, mais energia potencial gravitacional final. Aqui, novamente, né, a energia mecânica, que agora vai ser expressa por todas essas energias, né, energia mecânica, que vai ser a cinética, mais a energia potencial, dentro da potencial tem a gravitacional elástica, ela vai variar devido ao trabalho de uma outra força. Tá certo? Então vamos fazer agora um exemplo. Um cavaleiro, né, com massa de 0,200 kg, o cavaleiro, pessoal, é um bloquinho que a gente usa no laboratório de física. Tá? Ele anda sobre o trilho. Então ele tem massa de 0,200, ele está em repouso sobre um trilho de ar sem atrito. Então vamos escrever aqui a massa dele. 200 gramas, 0,200 kg. Ele está em repouso, então velocidade 1 igual a 0, sobre um trilho de ar ligado a uma mola, né, cuja constante elástica dessa mola é 5 newtons por metro. Você puxa o cavaleiro, né, fazendo a mola se alongar. Então, o deslocamento da mola, vou chamar de ΔX, igual a 0,100 metros. A seguir, a libera sem velocidade inicial. Tá? A velocidade inicial é igual a 0.
O cavaleiro começa a se mover, retornando para a sua posição x igual a zero. Qual é o componente x da velocidade? Qual é o componente x da velocidade no ponto x igual a 0,080 metros? Então vamos desenhar aqui. Nós temos a mola, tá certo? E na ponta dessa mola está preso aqui o cavaleiro, tá? Então aqui não tem força nenhuma, x igual a zero. Aí você puxa, nossa, deixa eu apagar aqui. Eu vou desenhar sobre mesmo. Então você estica a mola um pouquinho. Tá certo? E desloca, né, esse bloco um pouquinho aqui. Ele vai para uma posição x igual a 0,100 metros. Tá certo? E aí você solta ele. Ele vai começar a oscilar aqui, em torno dessa posição. Ele quer saber qual que é a velocidade quando ele está em x, então esse é o x1, em x2, igual a 0,080 metros. E a gente pode usar a conservação de energia. Então nós temos energia cinética inicial, mais energia potencial elástica inicial, é igual a energia cinética final, mais a energia potencial elástica final. Inicialmente a gente sai com velocidade igual a zero, então a energia cinética inicial é igual a zero. Energia potencial elástica inicial é meio vezes K vezes x1 ao quadrado. Isso vai ser energia cinética final, meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais a energia elástica final, meio vezes K vezes x1 ao quadrado. Substituindo aí os valores numéricos, não posso cortar massa, porque só um termo tem massa, eu consigo achar a velocidade. Eu vou isolar aqui, todo mundo está multiplicado por meio, posso multiplicar todo mundo por 2, e aí sumir com esse meio aqui do início da expressão. Né? Então eu tenho aqui massa vezes velocidade ao quadrado, vai ser igual a K, constante elástica, x1 ao quadrado, aqui é 2, menos x2 ao quadrado. Tá certo isso? Esse aqui eu deixo e esse aqui eu passo para cá negativo, tá certo. O meio sumiu, beleza. Posso passar essa massa dividindo e depois tirando raiz, mas eu vou fazer isso depois. Então, a massa desse cavaleiro é 0,200 v ao quadrado, isso vai ser igual a constante elástica é 5. A posição x1, 5,0, a posição x1 é 0,100, então 0,100 ao quadrado menos a posição x2 é 0,080 ao quadrado. Beleza, resolvendo aqui, eu tenho que v ao quadrado vai ser igual a 0,100 ao quadrado menos 0,080 ao quadrado. Isso vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3, vezes 5, dá 0,018 dividido por 0,200, que é a massa. Isso aqui vai dar, dividido por 0,200, vai dar 0,090. E aí eu tiro a raiz quadrada disso. Então isso vai ser mais ou menos, porque ele pode passar aí indo e voltando, porque não tem atrito. Não preciso pôr o símbolo da raiz quadrada, não. Então raiz de 0,090, que dá 0,30 metros por segundo. Então essa é a velocidade que ele vai passar. Mais ou menos 0,30. Mais ou menos porque ele passa, ele vai ficar oscilando, indo para frente e para trás. Então ele passa com velocidade positiva e negativa. No exemplo anterior, suponha que o cavaleiro esteja em repouso, na posição x igual a zero. Então, x igual a zero, x1 igual a zero, v1 igual a zero. Quando a mola ainda não está deformada. Aplicando-se, então, sobre o cavaleiro uma força constante na direção x com módulo igual a 0,080
610 newtons, qual é a velocidade do cavaleiro na posição x2 igual a 0,100 metros? Beleza. Então agora, né, nós temos a mola, temos aqui o nosso cavaleiro preso à mola, ele está aqui na posição x inicial igual a 0, com velocidade inicial igual a 0. Aí você aplica sobre ele uma força. E aí você vai dar velocidade e vai também deslocar essa mola, vai esticar ela. Tá certo? Então a força está sendo aplicada aqui. E ele quer saber qual que é na posição x2. Ele já fala, 0,100. Ele quer saber quem que é a velocidade 2. Beleza. Deixa eu ver se tem espaço. Tem. Então vamos usar aqui conservação de energia, só que com energia externa. Então eu tenho energia cinética inicial, mais energia elástica inicial, mais o trabalho devido a outra força, essa força que você aplica externa. Isso aqui vai ser igual à energia cinética final, mais a energia elástica final. Energia cinética inicial é zero porque a velocidade inicial é igual a zero. Energia elástica é zero porque a mola não está deslocada. O trabalho devido a outra força é força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Né? Isso vai ser energia cinética final, meio, vezes a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, mais a energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado. Só que eu chamei de d o deslocamento. Então, vou chamar de d para ficar igual aqui. Tá joia? O que eu posso fazer? Eu estou interessado em achar isso aqui. Eu vou passar isso aqui para o lado de cá, vai ficar negativo. Então vai ficar meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado. Isso aqui vai ser a força vezes o deslocamento mais meio vezes a constante elástica vezes o deslocamento ao quadrado. Posso passar esse meio multiplicando aqui, né? Vou fazer isso depois. Então ficou meio vezes a massa. Qual que é o valor da massa? 0,200. Vezes 0,200 vezes a velocidade final ao quadrado. Isso vai ser a força, 0,610, vezes o deslocamento, que é 0,100, mais meio, vezes a constante elástica, eu acho que é 5. 5 vezes 5 vezes o deslocamento ao quadrado, que é 0,100 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,100 V2 ao quadrado. Isso será 0,610 vezes 0,100. Dá 0,061 mais 0,100 ao quadrado vezes 5 dividido por 2. Dá 0,025. 0,025. Então, a velocidade final vai ser igual a mais ou menos, porque vai e volta. 0,025 mais 0,061 dividido por 0,100 e tirando a raiz quadrada, que vai dar 0,92, mais ou menos, 0,93, arredondando, metros por segundo. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não? Então, seguindo. Agora a gente vai tratar um pouquinho de forças conservativas e forças não conservativas, pessoal. Uma força, quando ela é conservativa, eu consigo obtê-la de volta. Por exemplo, a força potencial gravitacional, ela é uma força conservativa, porque quando eu elevo, né, o meu objeto para cima, né, e solto ele aqui, eu consigo transformar essa energia, né, potencial gravitacional, totalmente em energia cinética, tá? Em K.
certo? Quando a força não é conservativa, eu não consigo fazer essas transformações. Por exemplo, a força de atrito, né? Quando você arrasta um sofá na sua casa, você não consegue recuperar essa força de atrito que é dispersa lá em calor, em outras formas de energia, tá certo? Em energia térmica. Então, uma força conservativa é uma força capaz de converter energia cinética em energia potencial, de fazer a conversão inversa, né? O trabalho realizado por uma força conservativa possui sempre quatro características, né? Quais características? É dada pela diferença entre o valor inicial e o valor final da função energia potencial. Ele é reversível, né? É independente da trajetória, tá certo? Como a gente viu lá na energia potencial gravitacional, depende apenas do ponto final e ponto inicial, e quando o ponto final coincide com o ponto inicial, né, o trabalho realizado é zero. Para a realização de trabalho, né, através de forças conservativas, a energia mecânica se conserva. Forças não conservativas não podem ser representadas como função de uma energia potencial. Algumas forças, como atrito, a resistência do fluido, são chamadas forças dissipativas, né? E existem também forças que produzem o aumento de energia mecânica, por exemplo, a explosão de fogos, né, de artifício. A força daquela explosão espalha objetos, né, pedaços, com energias cinéticas elevadas, mas não são reversíveis. A gente não consegue trazer o fogo, quer dizer, a pólvora para o inicial. Vamos fazer um exemplo aqui de força conservativa e não conservativa, né? Nós temos aqui um sistema, né? Então, você deseja mudar a disposição dos seus móveis e desloca, né, um sofá de 40 quilogramas por uma distância de 2,5 metros. Então, você quer fazer isso aqui, ó. Você quer pegar o sofá que está aqui e trazer ele para esse ponto aqui, certo? Por 2,5 metros. Mas aí no meio do caminho tem uma mesa, tá certo? E aí você precisa, em vez disso, você precisa deslocar o sofá ao longo de dois trechos ortogonais. Um trecho de 2 metros, tá certo? E um trecho de 1,5 metros de comprimento. Em comparação com o trabalho que você deveria fazer, né, o trabalho retilíneo, qual é o trabalho excedente que você deve realizar para deslocar o sofá, né, ao longo da trajetória dos dois trechos ortogonais? O coeficiente de atrito cinético é 0,200. Então, a gente precisa calcular isso. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Beleza. Então, vamos calcular primeiro da primeira trajetória. Tá? Eu vou calcular o trabalho devido à força de atrito, porque é esse trabalho que você vai usar. Então, você tem aqui o seu sofá, né? Desculpe aqui o tipo de desenho. Você vai fazer a força, né? E vai ter uma força de atrito cinética para trás. Certo? Se essas duas forças forem iguais, você tem uma velocidade constante. Então você tem que calcular aqui apenas a força o trabalho devido à força de atrito, né, para os dois caminhos. Então eu vou usar conservação de energia. Eu tenho energia cinética inicial. Eu preciso usar conservação de energia? Que a energia cinética inicial e final vai ser igual, então esquece. Eu vou calcular o trabalho. Então, por exemplo, qual que é o trabalho que eu vou fazer, eu vou realizar para fazer esse deslocamento aqui em linha reta? Então eu saio daqui e venho para cá. Qual que é o trabalho da força de atrito para eu deslocar 2,50 metros? Então o trabalho devido à força de atrito, ele vai ser igual à força de atrito, que é força de atrito cinética, né? Vezes o deslocamento. A força de atrito é cinética, então é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, vezes o deslocamento. Para calcular a normal, nós temos aqui, o sofá está no horizontal, o peso e a normal para cima, né, da superfície. Nós teremos que o módulo do peso vai ser igual ao módulo da normal. Então nós podemos substituir aqui, então trabalho devido ao atrito pelo
seguindo 2,5 metros, será o coeficiente de atrito, que é 0,200, vezes o peso, que é massa. Qual que é a massa? 40 kg, vezes 9,8, vezes o deslocamento, que é 2,50. Então, o trabalho devido à força de atrito, que é igual ao trabalho que você vai realizar em módulo, 0,200 vezes 40 vezes 9,8 vezes 2,50. Então, olhando aqui, vai dar 196 joules. Então, esse é o trabalho que você vai fazer no módulo para deslocar reto. E agora, se você for pelos dois caminhos, né? Então, o trabalho pelos dois caminhos, o trabalho devido ao atrito vai ser igual à força de atrito cinética vezes o deslocamento, né? Então, isso vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento novo, que é 2,0 mais 1,5. Então, o trabalho devido à força de atrito, ele vai ser o coeficiente, 0,200, vezes a massa, que são 40, vezes 9,8, vezes 3,5. E aí, fazendo esses cálculos, você vai gastar aqui, fazendo os dois caminhos, 0,200 vezes 40 vezes 9,8 vezes 3,5, que vão dar 274,4 joules. E aí você quer saber quanto de trabalho a mais você gastou, né, para esse deslocamento. Vai ser esse valor, 274,4 menos 196. Isso vão dar 78,4 joules. Então, esse é o trabalho excedente que você vai fazer por estar, né, deslocando por um caminho diferente. Então, a força de atrito não é uma força conservativa, porque uma força conservativa depende apenas do ponto inicial e o ponto final, né? Não do caminho, como a força de atrito depende do caminho que você desloca. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre força e energia potencial gravitacional. Energia potencial, né? Nós sabemos que o trabalho é o negativo da energia potencial, tá certo? Tanto gravitacional quanto elástica. Trabalho é força vezes deslocamento, tá joia? Eu posso passar esse deslocamento dividindo aqui. Então eu tenho que a força pode ser obtida, né, pelo negativo da variação da energia potencial com relação ao deslocamento. Se eu levar isso para um limite tendendo a zero, tá certo? Eu vou ter que essa força vai ser o negativo da derivada da energia potencial com relação ao deslocamento. Isso em uma única dimensão, né, na direção x. Tá certo? Se eu levar isso para 3 dimensões, a força vai ser o negativo das derivadas parciais, né, da energia potencial na direção x com relação a x, na direção y com relação a y e na direção z com relação a z. Ou seja, a força vai ser o negativo do gradiente da energia potencial gravitacional. Certo? Vocês devem ter visto isso em cálculo. Vamos fazer um exemplo, né? Uma partícula com carga elétrica é mantida em repouso no ponto x igual a zero, enquanto uma segunda partícula com a mesma carga se move livremente ao longo do sentido positivo do eixo x. A energia potencial do sistema é dada por essa equação, né? Potencial aqui é elétrica, né? C sobre x, em que C é uma constante positiva que depende do módulo das cargas. Deduza, né, em função da posição, uma expressão para a componente x da força que atua sobre a carga que se move. Se a gente voltar aqui, força vai ser o negativo
força será igual ao negativo da derivada da energia potencial com relação ao deslocamento x. Então, isso aqui vai ser igual à derivada com relação a x, né, de c sobre x. Então, isso aqui vai ser igual à derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que eu fizer, né, a derivada com relação a x, né, de cx elevado a menos 1. Nossa, me escapou. Deixa eu consultar aqui uma tabela de derivada. Eu não sei se eu derivo, eu jogo menos 1 para frente ou se isso é ln. Rapidinho aqui, pessoal. Derivada de... E aí vocês podem consultar a tabela, tá, pessoal? Derivada de 1 sobre x. É a regra do polinômio mesmo. Isso aqui vai ser igual, então isso é constante, eu repito, né, desço menos 1, vezes x elevado a menos 2. Então, deixando isso aqui mais bonitinho, a força vai ser igual a... Aqui é menos, né? Então, faltou menos aqui. Então, vai ser menos vezes menos mais c sobre x quadrado. Só desculpa que deu um branco, tive que consultar a tabela. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Qualquer dúvida, perguntem lá no Moodle.